Paul Swiftwater já estava sentado no afloramento de granito há quase 3 horas, quando um movimento no cânion abaixo finalmente chamou sua atenção. A manhã de outubro tinha começado fria, com a temperatura próxima de 0 grau, e mesmo com sua jaqueta de caça térmica e a garrafa de café que trouxera, o frio já havia se infiltrado em suas articulações. Ele tinha 53 anos, e seu corpo o lembrava desse fato com mais frequência ultimamente. Seus joelhos doíam da caminhada antes do amanhecer desde o início da trilha, e a parte inferior de suas costas havia desenvolvido aquela rigidez familiar que vinha de ficar sentado por muito tempo na mesma posição. A cordilheira Wasatch se estendia diante dele em todas as direções. Uma paisagem que ele fotografava há quase 15 anos. Ele conhecia aquelas montanhas como algumas pessoas conhecem o próprio bairro. Cada vale, cada cume, cada prado escondido onde os alces se reuniam nas primeiras horas da manhã. Este local em particular, uma plataforma de granito com vista para um cânion profundo perto da fronteira da Floresta Nacional Uinta-Wasatch Cache, era um de seus favoritos desde que o descobrira 8 anos atrás. A vista era espetacular, abrangendo 3 sistemas de drenagem diferentes e oferecendo linhas de visão que se estendiam por quilômetros em todas as direções. Paul cresceu em Wyoming, filho de uma mãe Shoshone e um pai branco que trabalhava como peão de fazenda na região de Wind River. Sua infância foi passada ao ar livre, aprendendo a rastrear animais e a ler a paisagem com tios e primos que ainda viviam os costumes antigos quando podiam. Ele ganhou sua primeira câmera aos 16 anos, uma Pentax surrada que sua mãe encontrou em um brechó em Riverton, e a partir daquele momento, seu caminho estava traçado. A fotografia de vida selvagem lhe deu um motivo para passar seus dias nas montanhas, para observar, esperar e contemplar as criaturas que a maioria das pessoas nunca via. Agora, décadas depois, ele tinha uma reputação no ramo. Suas imagens haviam aparecido na National Geographic, na Outdoor Photographer e em dezenas de outras publicações. Ele ganhara prêmios, dera palestras, liderara workshops para fotógrafos aspirantes que queriam aprender suas técnicas. Mas, apesar de todo esse sucesso, o que ele mais amava ainda era isso: sentar-se sozinho na natureza selvagem, esperando que algo belo se revelasse. O café em sua garrafa térmica tinha esfriado há 1 hora, mas ele o bebeu mesmo assim, apreciando o calor amargo enquanto se espalhava por seu peito. Seu estômago estava vazio. Ele havia pulado o café da manhã para chegar a este local antes do nascer do sol, querendo estar posicionado quando a luz da manhã começasse a iluminar o cânion. O sacrifício valera a pena. Ele já havia capturado algumas fotos decentes de um pequeno rebanho de veados mula movendo-se pela vegetação de carvalhos baixos abaixo, sua respiração visível no ar frio enquanto pastavam na vegetação amarelada pelo outono. Mas ele estava esperando por algo melhor, algo mais raro. Pumas haviam sido fotografadas extensivamente em partes de seu habitat, mas os grandes felinos de Utah permaneciam notoriamente difíceis de documentar. Eram fantasmas, movendo-se pela paisagem em seu próprio ritmo, raramente vistos pelos trilheiros e caçadores que compartilhavam seu território. Paul tentava conseguir uma foto publicável de um puma de Wasatch há 3 anos, passando inúmeras horas em locais como este, esperando pelo momento que talvez nunca chegasse. Hoje, ele pensou, poderia ser diferente. O tempo estava perfeito, frio o suficiente para manter os felinos ativos, claro o suficiente para fornecer boa luz. O cânion abaixo havia mostrado sinais de atividade recente de pumas quando ele o explorou na semana passada. Arranhões na terra, a carcaça de um veado que havia sido escondida sob uma pilha de arbustos. Algo estava usando esta área como terreno de caça, e se ele fosse paciente o suficiente, poderia finalmente conseguir sua foto. Ele ergueu a luneta de observação Swarovski ao olho e ajustou o foco com dedos experientes. 26 anos como fotógrafo de vida selvagem lhe deram uma paciência que a maioria das pessoas não conseguia compreender. Ele passara semanas inteiras em esconderijos, esperando por uma única foto de um carcaju.
suportara enxames de mosquitos nos pântanos de Minnesota, por imagens de mergulhões nidificando, congelara os dedos em acampamentos de inverno em Yellowstone, na esperança de encontrar lobos. Esta manhã na Cordilheira Wasatch de Utah era, em comparação, relativamente confortável. O movimento se transformou em uma forma que ele reconheceu imediatamente. Uma puma, uma fêmea grande pela aparência, estava abrindo caminho pela vegetação de carvalhos baixos na encosta leste do cânion. Sua pelagem castanha captava a luz da manhã, enquanto ela se movia com aquela graça fluida que sempre o fascinara. Ela estava caçando, seu corpo baixo, seus movimentos deliberados. Através da poderosa ampliação da luneta, Paul podia ver seus músculos ondulando sob a pele. Podia ver a intensidade em seus olhos âmbar enquanto ela se concentrava em algo abaixo de sua posição. Ele estendeu a mão lentamente para a câmera ao seu lado. Uma Canon R5, com uma lente de 600 mm já montada. Seus movimentos eram automáticos, aprimorados por décadas de trabalho de campo. Ele manteve o olho na luneta enquanto sua mão livre encontrou o corpo da câmera. Levantou-a e a levou ao rosto. A transição da luneta para a câmera levou menos de 2 segundos, e ele nunca perdeu sua presa de vista. A puma parara de se mover. Ela estava talvez a uns 400 metros abaixo de sua posição, com talvez 100 metros de queda vertical entre eles. O cânion era íngreme ali, esculpido por milênios de degelo e enchentes relâmpago. As paredes uma mistura de cascalho solto e vegetação resistente que se agarrava a qualquer apoio que pudesse encontrar. Paul havia escolhido este local especificamente porque oferecia vistas de 3 sistemas de drenagem diferentes, lugares onde os animais se moviam entre os picos mais altos e o vale abaixo. Através do visor da câmera, ele observou as ancas da puma se contraírem. Ela estava se preparando para saltar, cada linha de seu corpo focada em algo escondido nos arbustos abaixo dela. O dedo de Paul pairou sobre o botão do obturador, pronto para capturar o momento do ataque. Pumas raramente eram fotografados no meio da caça. A maioria das imagens os mostrava em repouso ou se alimentando. A poesia violenta de seus ataques predatórios quase nunca era registrada pela câmera. Esta poderia ser uma foto que definiria sua carreira. A puma se lançou para a frente com força explosiva, desaparecendo na vegetação de carvalhos baixos em um borrão de músculo e intenção. Paul ouviu o impacto, um choque abafado de corpos e vegetação se quebrando, e então um som que fez seu dedo congelar no obturador. O grito que subiu do cânion era diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Não era o guincho característico da puma, aquele som agudo que os trilheiros às vezes confundiam com uma mulher gritando. Este era mais profundo, mais gutural, carregando uma ressonância grave que parecia vibrar no peito de Paul, mesmo àquela distância. Era um som de fúria, de surpresa violenta, e continha notas que sua mente não conseguia categorizar. Através de seu visor, Paul viu a vegetação de carvalhos baixos tremer violentamente. Galhos se quebraram. Uma pequena árvore, talvez com 5 metros de altura, de repente se dobrou em um ângulo impossível e caiu no chão. E então algo se ergueu da vegetação. Seu primeiro pensamento foi: urso. Tinha que ser um urso. Mas mesmo enquanto o pensamento se formava, seu olho experiente o rejeitou. A forma estava errada. Ursos eram enormes, mas se moviam sobre 4 patas, seus corpos baixos e roliços. Aquela coisa estava de pé sobre 2 pernas, seus ombros impossivelmente largos, seus braços pendendo além dos quadris, de uma forma que era fundamentalmente errada para qualquer animal que ele conhecia. Estava segurando a puma. As mãos de Paul começaram a tremer. Através da lente teleobjetiva, ele observou a criatura agarrar o corpo do grande felino com uma mão enorme, segurando-o como uma criança seguraria um bicho de pelúcia. A puma ainda estava viva, ainda se debatendo, suas patas traseiras chutando o ar. Ela pesava pelo menos 55 quilos, e aquela coisa a segurava com um braço sem esforço aparente. A outra mão da criatura se ergueu.
Paul a viu claramente, viu os dedos maciços, viu como a luz da manhã atingia a pelagem escura que cobria o braço até uma palma impossivelmente larga. A mão se fechou em torno do pescoço da puma e, em um movimento convulsivo, a criatura torceu. O estalo da espinha da puma ecoou pelas paredes do cânion. Paul parou de respirar. Seu dedo, que pairava sobre o botão do obturador, pressionou-o reflexivamente. O obturador eletrônico da câmera não fez som, capturando uma rajada de imagens em quase silêncio. Mas mesmo enquanto a câmera trabalhava, a mente de Paul gritava que o que ele estava vendo era impossível. A criatura se virou. Era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto por um pelo escuro que poderia ser preto ou marrom escuro, difícil de dizer àquela distância e com aquela luz. Os ombros eram enormes, o peito em formato de barril, os braços pendendo com aquele comprimento simiesco errado. Mas foi o rosto que deixou Paul paralisado. Mesmo a 400 metros, mesmo através do visor da câmera, ele podia ver inteligência na forma como movia a cabeça. Não uma inteligência humana, talvez, mas algo consciente, algo calculista. O cheiro o atingiu então, carregado por uma mudança na brisa da manhã. Era denso, almiscarado, totalmente diferente de tudo que ele encontrara em décadas de trabalho na natureza. Havia notas de algo animal, sim, mas também algo mais. Algo que disparou um alarme instintivo profundo em uma parte de seu cérebro que antecedia o pensamento consciente. Era o cheiro de um predador, mas não de qualquer predador que ele conhecia. Estava errado, fundamental e completamente errado. A boca de Paul secara. Suas mãos, ainda segurando a câmera, começaram a tremer tanto que a imagem no visor pulava e embaçava. Ele podia ouvir seu próprio coração, impossivelmente alto no silêncio repentino da manhã. Os pássaros haviam parado de cantar. Ele não tinha notado até agora, mas não havia som no cânion, exceto pelo murmúrio distante da água em algum lugar muito abaixo. Ele olhou para cima, na direção da encosta. Olhou diretamente para ele. Paul sentiu uma onda fria de terror percorrer seu corpo, uma resposta de medo visceral que contornou sua mente consciente completamente. Cada instinto que ele possuía, cada mecanismo de sobrevivência que milhões de anos de evolução haviam programado em seu sistema nervoso, de repente gritava uma única mensagem: corra! A sensação era diferente de tudo que ele já havia experimentado. Ele enfrentara ursos cinzentos furiosos no Alasca. Fora atacado por alces machos em Wyoming, encontrara lobos e carcajus e toda sorte de predadores em seus anos de trabalho de campo. Nenhum desses encontros se parecera com este. Aqueles animais eram perigosos, sim, mas eram compreensíveis. Eles se encaixavam em categorias que ele entendia. Faziam parte do mundo natural como ele o conhecia. Esta criatura era algo totalmente diferente. Sua bexiga ameaçou se soltar. Sua pele se arrepiou. Apesar das camadas de roupa térmica, ele podia sentir seu esfíncter se contraindo, uma resposta primitiva ao terror mortal que sua mente racional não conseguia anular. A criatura ainda estava olhando para ele, seus olhos encontrando os dele através da distância, prendendo-o à rocha como um inseto em um quadro. Mas ele não conseguia se mover. Estava congelado, sua câmera ainda pressionada contra o rosto, seu dedo ainda no botão do obturador. A criatura manteve seu olhar por um longo momento. A puma morta, ainda pendurada em sua mão. Então, ela largou o corpo do felino nos arbustos e começou a se mover. Começou a subir. A criatura subiu a encosta com uma velocidade que desafiava a lógica. Paul havia percorrido aquele terreno. Ele sabia como era traiçoeiro, como a rocha solta se deslocava sob os pés, como a vegetação de carvalhos baixos se agarrava às roupas e à pele com galhos espinhosos. Ele precisara de quase 1 hora para subir do fundo do cânion, testando cada ponto de apoio, usando as 2 mãos para se firmar nas seções mais íngremes. A criatura cobriu a mesma distância no que pareceram segundos. Ela não subiu a encosta com cuidado. Ela se moveu, através dela,
de alguma forma encontrando apoio em faces rochosas que deveriam ser íngremes demais para escalar, de alguma forma empurrando a vegetação que deveria tê-la retardado. Seus movimentos eram eficientes, determinados e terrivelmente rápidos. A paralisia de Paul finalmente se quebrou. Ele agarrou sua bolsa de câmera, enfiou a Canon dentro sem se preocupar em remover a lente e se arrastou para trás do afloramento de granito. Sua garrafa térmica de café bateu contra a rocha quando ele a chutou de lado, sua luneta de observação esquecida em seu tripé. Nada disso importava agora. A única coisa que importava era colocar distância entre ele e a coisa que subia em sua direção. Ele correu. A trilha que ele havia seguido para subir estava em algum lugar à sua esquerda, mas ele não conseguia vê-la através do bosque de álamos que ficava entre ele e a rota de descida. Ele se chocou contra as árvores, a casca branca raspando em sua jaqueta, galhos chicoteando seu rosto. Sua bolsa de câmera batia dolorosamente contra seu quadril, a lente pesada dentro dela cravando em seu lado a cada passada. Sua respiração vinha em arquejos irregulares, altos demais no silêncio da manhã, e ele sabia com terrível certeza que a criatura podia ouvi-lo. Os álamos eram lindos, suas folhas douradas tremendo na brisa leve. Seus troncos brancos como colunas em uma catedral. Paul fotografara este bosque muitas vezes ao longo dos anos. Capturara a forma como a luz do outono se filtrava pelo dossel. Passara horas pacíficas sentado entre estas árvores. Agora eram apenas obstáculos, coisas para atravessar, coisas que o atrasavam enquanto a morte subia em sua direção. Atrás dele, ele ouviu a vegetação se quebrando. O som estava muito mais próximo do que deveria. O pé de Paul prendeu em uma raiz e ele tropeçou, quase caindo. Ele se apoiou no tronco de uma árvore, o impacto enviando uma onda de dor por seu pulso, se impulsionou e continuou correndo. O terreno agora era inclinado para baixo, o que deveria ter ajudado, mas em vez disso tornava cada passo traiçoeiro. Pedras soltas rolavam sob suas botas. 2 vezes ele quase torceu o tornozelo. Seus pulmões ardiam. Suas pernas gritavam por descanso. Seu coração martelava tão forte que ele podia senti-lo nos dentes. Ele arriscou um olhar por cima do ombro. A criatura estava lá, movendo-se através dos álamos com uma velocidade que desafiava tudo o que Paul sabia sobre locomoção. Não estava correndo exatamente. Era mais um galope saltitante, usando seus longos braços para se impulsionar nos troncos das árvores e se puxar para a frente, cobrindo o terreno de uma forma que parecia zombar das leis da física. Estava talvez a uns 50 metros atrás dele e se aproximando rapidamente. Os álamos deram lugar a uma seção mais íngreme de granito exposto e arbustos. Paul podia ver a trilha principal abaixo. Talvez a uns 200 metros em costa abaixo, uma fina linha marrom cortando a vegetação. Se ele pudesse alcançá-la, poderia correr mais rápido, talvez chegar à sua caminhonete no início da trilha. Poderia... O cheiro o atingiu novamente, mais forte agora, avassalador. Ele podia ouvir a respiração da criatura. Um som profundo como um fole. Podia ouvir seus passos sacudindo a terra. Estava bem atrás dele. Estava. Algo o atingiu por trás. O impacto foi maciço, uma colisão como a de um trem de carga que o ergueu do chão e o fez rolar. Ele sentiu sua bolsa de câmera ser arrancada de seu ombro, a alça estalando como um fio. Ele sentiu sua jaqueta rasgar, o tecido se desfazendo sob forças que pareciam impossíveis. Ele sentiu o ar passar por ele ao deixar o chão, sentiu seu corpo girar no espaço. Sentiu a ausência de peso nauseante da queda livre. Então ele não sentiu mais nada ao se chocar contra a encosta e começar a rolar. O mundo se tornou um caleidoscópio de rocha, céu e dor. Ele bateu em algo duro com o ombro e sentiu a articulação ceder com um estalo rangente. Ele tentou proteger a cabeça com os braços, mas estava se movendo rápido demais, rolando violentamente demais. Seu corpo completamente fora de controle. Rochas rasgavam suas roupas, sua pele. Ele sentiu sua testa se abrir contra algo afiado. Sentiu sangue quente começar a escorrer por seu rosto. Ele vislumbrou o céu, azul brilhante,
e impossivelmente pacífico. Ele vislumbrou a rocha, cinza e afiada, e correndo em sua direção. Ele vislumbrou algo escuro, parado no topo da encosta, observando-o cair. Então sua cabeça bateu em algo sólido, e o mundo se apagou. Ele parou em um emaranhado de carvalhos baixos, os galhos espinhosos cravando-se nele de todas as direções. Por um longo momento, ele simplesmente ficou ali, tentando respirar, tentando entender o que havia acontecido. Seu ombro era uma massa de dor ardente. Sua cabeça girava, sua visão estava dupla. Sangue pingava em seu olho esquerdo, e quando ele tentou levantar a mão para limpá-lo, seu braço não respondeu adequadamente. Acima dele, em algum lugar na encosta, ele ouviu o movimento. Passos pesados, o estalo de galhos se quebrando. Então, silêncio. Paul se forçou a permanecer imóvel. Cada instinto gritava para ele correr, se mover, fugir. Mas alguma sabedoria mais profunda o manteve congelado. A criatura o havia arremessado. Poderia tê-lo matado tão facilmente quanto matar a puma. Em vez disso, o jogara em costa abaixo e continuara subindo. Ele não estava mais em seu caminho. Ele não era mais uma ameaça ao seu território. Se ele se movesse agora, isso poderia mudar. O silêncio se estendeu. Paul ouviu sua própria respiração irregular. Sentiu seu coração martelando contra as costelas. Sentiu a lenta propagação de sangue encharcando sua camisa. Seu ombro estava definitivamente deslocado. A articulação em um ângulo errado que enviava novas ondas de dor através dele a cada vez que se movia. Ele precisava de atendimento médico. Ele precisava sair daquela montanha. Mas primeiro, ele precisava ter certeza de que a criatura tinha ido embora. Ele ficou ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. A dor em seu ombro passou de aguda para latejante e depois para um rugido constante que tornava difícil pensar em qualquer outra coisa. Sua visão ainda estava dupla e ele estava começando a sentir náuseas, sinais de uma concussão que parte de sua mente reconheceu com distanciamento clínico. Finalmente, quando o silêncio permaneceu ininterrupto por tempo suficiente para que ele começasse a acreditar que poderia sobreviver, Paul se forçou a se mover. Sair da vegetação de carvalhos baixos foi seu próprio tipo de tortura. Os espinhos se prendiam em suas roupas, em sua pele, nas feridas frescas que cobriam seus braços e rosto. Seu ombro deslocado tornava cada movimento uma agonia, a articulação rangendo de maneiras que a natureza nunca pretendera. Ele teve que usar seu único braço bom para afastar os galhos, para se arrastar para a frente, para encontrar apoio no chão rochoso sob a vegetação. Quando finalmente emergiu na encosta aberta, ele deitou de costas e olhou para o céu. A manhã se tornara tarde, o sol mais alto e mais quente do que estivera. O sangue em seu rosto começara a secar, repuxando sua pele. Seu olho esquerdo estava inchado, quase fechado. Ele estava vivo. Esse simples fato parecia milagroso. Ele havia encontrado algo impossível, algo que não deveria existir, e havia sobrevivido. A puma não tivera a mesma sorte. Uma criatura que podia matar um grande felino com uma mão, que podia arremessar um homem adulto 15 metros montanha abaixo sem esforço aparente. Tal coisa deveria tê-lo matado facilmente. Mas não o fez. Paul começou o lento e agonizante processo de se levantar. Sua bolsa de câmera se fora, perdida em algum lugar na encosta acima. A luneta, a garrafa térmica, seu tripé, tudo se fora. Ele não tinha nada além das roupas rasgadas em seu corpo e da dor que parecia ocupar cada célula de seu ser. Levou quase 2 horas para chegar ao início da trilha. O caminho de descida era relativamente claro, mas em sua condição, até mesmo um terreno plano teria sido desafiador. O ombro deslocado afetava seu equilíbrio. Sua ferida na cabeça começara a sangrar novamente, e ele tinha que continuar limpando o sangue do olho para ver a trilha. 2 vezes ele teve que parar e vomitar, a náusea de sua concussão superando tudo o mais. Sua caminhonete estava onde ele a deixara, uma Ford F-150,
surrada, que o levara a inúmeros locais selvagens ao longo dos anos. Abrir a porta com uma mão foi difícil. Entrar no banco do motorista foi pior. Ele ficou sentado ali por um longo momento, olhando para o volante, tentando se lembrar de como funcionar. Seu telefone ainda estava no console central onde ele o deixara. Sem sinal aqui, é claro. Era por isso que ele o deixara para trás em primeiro lugar. Mas, se ele pudesse dirigir até a estrada principal, até a pequena cidade de Camas, onde abastecera naquela manhã, ele poderia pedir ajuda. Ele ligou a caminhonete. O ronco familiar do motor foi de alguma forma reconfortante. Um lembrete de que o mundo normal ainda existia, que nem tudo havia se tornado impossível e aterrorizante. Ele engatou a marcha e começou a lenta descida pela estrada da montanha, sua única mão boa segurando o volante, enquanto seu braço inútil pendia ao seu lado. A viagem levou quase 1 hora. A estrada era acidentada, não pavimentada nos primeiros quilômetros, e cada solavanco enviava novas ondas de dor por seu ombro. Sua visão continuava a duplicar, depois clarear, depois duplicar novamente. Várias vezes ele teve que parar e fechar os olhos, esperando que o mundo se estabilizasse antes de continuar. Durante uma dessas paradas, estacionado em um acostamento estreito com vista para uma queda íngreme, Paul se perguntou se havia imaginado tudo aquilo. Concussões podiam causar alucinações, ele sabia. Traumatismo craniano grave podia criar falsas memórias, podia fazer as pessoas acreditarem que haviam vivenciado coisas que nunca aconteceram. Talvez ele tivesse simplesmente caído durante a caminhada. Talvez não houvesse criatura, nem puma morta, nem olhos olhando para ele do fundo do cânion. Mas mesmo enquanto o pensamento se formava, ele sabia que não era verdade. As imagens em sua câmera provariam isso. A puma morta, com sua coleira de rastreamento, provaria isso. Os oficiais de vida selvagem que investigariam a área encontrariam evidências de que algo impossível havia acontecido. Ele só precisava sobreviver tempo suficiente para contar a alguém sobre isso. Quando chegou a Camas, a tarde estava se transformando em noite. Ele parou no estacionamento de um pequeno posto de gasolina e finalmente se permitiu olhar no espelho retrovisor. O rosto que o encarava era quase irreconhecível. Seu olho esquerdo estava completamente fechado agora. A pele ao redor roxa e distendida como uma ameixa madura demais. O corte em sua testa era uma linha irregular de sangue seco e carne rasgada, com pelo menos 7 centímetros de comprimento. Profundo o suficiente para que ele pudesse ver algo branco sob o vermelho que poderia ser osso. Arranhões cobriam cada centímetro visível de pele, alguns profundos o suficiente para ainda estarem vazando sangue. Sua camisa estava encharcada de sangue, tanto fresco quanto seco, o tecido rígido e estalando quando ele se movia. Ele parecia ter sido atacado por um urso, o que, ele percebeu, era exatamente o que teria que contar às pessoas. Ele não podia lhes contar a verdade. Ninguém acreditaria na verdade. Eles pensariam que ele sofrera danos cerebrais. Pensariam que ele estava louco. Descartariam sua história da mesma forma que as pessoas descartaram todos os avistamentos de Bigfoot por décadas, com sorrisos condescendentes e sugestões gentis sobre aconselhamento psicológico. Paul mesmo fora cético em relação a tais histórias. Antes de hoje, ele ouvira os relatos de outros homens do campo, os contos sussurrados de algo enorme se movendo pelas florestas do noroeste do Pacífico e pelas montanhas do oeste intermontanhoso. Ele os descartara como identificações errôneas, pensamento positivo ou pura invenção. Ele fora um dos zombadores, um dos racionalistas que exigiam evidências, enquanto secretamente acreditavam que nenhuma evidência jamais seria encontrada. Agora, ele estava do outro lado dessa divisão. Agora, ele sabia. Paul pegou seu telefone e discou para o 190. Quando o atendente respondeu, ele ouviu sua própria voz dizendo palavras que pareciam mentiras. Preciso de uma ambulância. Fui atacado por um urso na montanha acima de Camas. Estou no posto Sinclair na Main Street. O atendente o manteve na linha, fazendo perguntas que ele respondeu como pôde. Em minutos, ele ouviu sirenes.
Uma ambulância entrou no estacionamento, seguida por um policial do condado de Summit. Os paramédicos abriram sua porta e começaram a fazer suas próprias perguntas, suas mãos gentis enquanto examinavam seus ferimentos. Ataque de urso? Um deles perguntou, e Paul assentiu. Urso negro, disse ele. Fêmea, eu acho. Ela apareceu do nada. A mentira soava errada em sua boca, mas ele a manteve mesmo assim. O que mais ele poderia dizer? Que ele vira uma criatura gigante parecida com um macaco matar uma puma com as próprias mãos? Que a coisa olhara para ele. Olhara de verdade para ele, com olhos que continham algo como consciência. Que ela escalara centenas de metros de terreno íngreme em segundos e o arremessara montanha abaixo como uma criança joga um brinquedo. Eles pensariam que ele batera a cabeça com muita força. Pensariam que a concussão embaralhara suas memórias. Eles classificariam isso como trauma, como confusão, como a tendência do cérebro de construir narrativas que não fazem sentido. Então ele disse urso, e eles acreditaram nele. A viagem de ambulância para o Park City Medical Center foi um borrão de dor e perguntas. Eles iniciaram um soro intravenoso, deram-lhe algo para a náusea, limparam a ferida em sua cabeça. Seu ombro estava, como ele suspeitava, deslocado. Eles precisariam colocá-lo no lugar no hospital, disse o paramédico. Precisariam de raios-x para verificar fraturas, tomografias para avaliar a lesão na cabeça, pontos para as lacerações. Paul fechou os olhos e os deixou trabalhar. A medicação que lhe deram estava aliviando a dor, substituindo-a por uma sensação flutuante que fazia tudo parecer distante e irreal. Talvez tivesse sido irreal. Talvez ele tivesse caído, batido a cabeça, imaginado tudo. Talvez houvesse um urso, afinal, e seu cérebro danificado o tivesse transformado em outra coisa, algo impossível. Mas ele sabia que não era verdade. Ele sabia o que tinha visto. No hospital, eles o levaram para a sala de emergência e começaram o processo de remontá-lo. A redução do ombro foi brutal, mesmo com analgésicos e sedação. Um médico manipulou a articulação enquanto enfermeiras o seguravam, e houve um estalo rangente que fez Paul gritar apesar da medicação. Então, a articulação estava de volta no lugar, e o grito se transformou em um gemido, e eles estavam colocando seu braço em uma tipóia e dizendo para ele não movê-lo por pelo menos 6 semanas. A tomografia computadorizada mostrou uma concussão leve, mas sem sangramento cerebral. A laceração em sua testa exigiu 12 pontos. Os inúmeros cortes menores foram limpos e enfaixados. Quando terminaram, Paul parecia uma múmia, com gaze branca cobrindo o que parecia ser metade de seu corpo. Um policial veio para pegar sua declaração. Um cara jovem, talvez no final dos seus 20 anos, com a maneira séria de alguém que levava seu trabalho a sério. Paul repetiu a história do urso, adicionando detalhes que inventou na hora. O animal estava protegendo filhotes. Ela atacou sem aviso. Ele tentou se fingir de morto, mas ela o derrubou em costa abaixo antes de perder o interesse. O policial anotou tudo, perguntou sobre a localização exata, mencionou que enviaria um oficial de vida selvagem para verificar sinais de um urso perigoso. Paul deu-lhe as coordenadas, sabendo que o que eles encontrariam não corresponderia em nada à sua história. Não haveria pegadas de urso, não haveria marcas de garras nas árvores. Haveria apenas a puma. A percepção o atingiu com força súbita. A criatura havia matado uma puma. O corpo do felino ainda estava lá em cima, provavelmente ainda deitado onde fora largado. E naquele corpo havia uma coleira de rastreamento. Paul a vira através de sua luneta, uma faixa grossa de equipamento eletrônico com GPS que os biólogos usavam para monitorar as populações de pumas. Aquela coleira teria registrado os momentos finais do felino. O sinal mostraria onde o animal morrera, e quando os oficiais de vida selvagem fossem investigar, encontrariam um grande felino com o pescoço quebrado, morto de uma maneira que nenhum outro animal na Cordilheira Wasatch poderia ter conseguido. Eles encontrariam evidências de algo impossível. Senhor? O policial estava olhando para ele.
Você está bem? Você meio que se desligou aí. Paul piscou, voltando ao presente. Desculpe. Concussão, eu acho. O que você estava perguntando? Perguntei se você quer que enviemos alguém para coletar seu equipamento. Você disse que perdeu algumas câmeras lá em cima? Sim. A garganta de Paul parecia apertada. Minha bolsa de câmera, uma luneta, tripé também. Mas não se preocupe com isso. Eu mesmo volto para pegá-los quando estiver recuperado. Isso não é aconselhável, senhor. Se houver um urso agressivo na área... Eu sei. Paul o interrompeu. Terei cuidado. Faço isso há 26 anos. Sei como lidar com a vida selvagem. O policial pareceu cético, mas não insistiu. Ele terminou de pegar a declaração, deu a Paul seu cartão e saiu com promessas de que os oficiais de vida selvagem investigariam a área. Eles mantiveram Paul em observação durante a noite, procedimento padrão com uma lesão na cabeça. Ele ficou deitado na cama do hospital, olhando para o teto, incapaz de dormir, apesar do cansaço que parecia pesar em seus ossos. Toda vez que fechava os olhos, ele via de novo a criatura se erguendo dos arbustos, a puma pendurada, inerte, em sua mão. Aqueles olhos, olhando para cima da encosta, encontrando-o, olhando para ele. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip suave dos monitores e os passos ocasionais de enfermeiras passando no corredor. Do lado de fora da janela, as luzes de Park City brilhavam contra a massa escura das montanhas. As mesmas montanhas onde, apenas horas atrás, ele havia encontrado algo que não deveria existir. Paul tentou racionalizar o que havia acontecido. Ele percorreu todas as explicações possíveis que sua mente exausta poderia gerar. Urso negro, urso cinzento, de alguma forma vagando longe de seu habitat normal. Algum tipo de animal escapado de uma coleção particular. Um gorila ou orangotango que de alguma forma sobreviveu na natureza de Utah. Cada explicação era mais absurda que a anterior, e nenhuma delas se encaixava no que ele realmente vira. A criatura ficara de pé, andara de pé, subira a encosta com uma velocidade e agilidade que nenhum macaco ou urso poderia igualar, e olhara para ele com olhos que continham inteligência, consciência, compreensão do que estava fazendo e do que ele era. Essa era a parte que mais o assombrava. Não o tamanho da criatura, não sua força, não a violência casual com que matara a puma. O que o assombrava era o momento do contato visual, aquele instante congelado em que a criatura olhara para cima da encosta e o encontrara observando. Ela sabia que ele estava lá, sabia que ele estava observando, e subira em sua direção com uma velocidade e propósito que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Por que o deixara viver? A pergunta o corroeu durante as longas horas da noite. A criatura poderia tê-lo matado facilmente. Um único golpe matara uma puma que pesava mais de 50 quilos. Paul pesava quase 90. Não teria feito diferença. A criatura tinha a força para despedaçá-lo sem esforço. Em vez disso, o jogara encosta abaixo e seguira seu caminho. Paul continuou remoendo esse fato em sua mente, examinando-o de diferentes ângulos, tentando encontrar um significado nele. Talvez ele estivesse simplesmente em seu caminho. Talvez ela o tivesse visto como um obstáculo, algo a ser movido em vez de destruído. A puma fora uma presa, ou talvez uma ameaça a ser eliminada. Paul não fora nenhum dos dois. Ele fora um incômodo, um animal estranho no lugar errado, na hora errada. Ou talvez a criatura entendesse mais do que ele queria acreditar. Talvez soubesse que matar um humano traria atenção, investigação, problemas. Talvez fosse inteligente o suficiente para entender as consequências de uma forma que a maioria dos animais não conseguia. Esse pensamento era de alguma forma mais perturbador do que todos os outros. Por volta das 3 da manhã, uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Ela era jovem, eficiente, gentil com seus ferimentos. Perguntou se ele precisava de algo para a dor, e ele disse que não, e ela o deixou sozinho novamente com seus pensamentos. Ele pensou em sua carreira, todos aqueles anos passados fotografando a vida selvagem,
aprendendo a ler o comportamento animal, entendendo os padrões que governavam as relações predador-presa. Nada naquela experiência o preparara para o que ele vira hoje. A criatura que ele encontrara operava fora de todas as categorias que ele conhecia. Não era nem predador, nem presa em nenhum sentido simples. Era outra coisa. Algo que vivia naquelas montanhas há sabe-se lá quanto tempo, observando os humanos irem e virem, entendendo-os de maneiras que eles não a entendiam. Ele pensou em sua mãe, que falecera há 10 anos, mas que teria acreditado nele se ele lhe contasse esta história. Ela crescera com os contos antigos, as histórias de gigantes e do povo da floresta que sua própria avó sussurrava nas longas noites de inverno. Ela sempre dizia que o mundo era maior e mais estranho do que os brancos acreditavam, que havia coisas nos lugares selvagens que não apareciam em nenhum livro didático. Ele sorrira para aquelas histórias quando criança, as descartara como adulto. Ele não estava sorrindo agora. O amanhecer veio lentamente, a luz cinzenta se infiltrando pela janela do hospital. Paul observou-a ficar mais brilhante. Observou o quarto tomar forma ao seu redor. O monitor mostrando seus sinais vitais. O suporte de soro com suas bolsas de plástico de fluido. Os móveis institucionais projetados para fácil limpeza. Coisas normais. Coisas reais. Evidências de que o mundo ainda fazia sentido, apesar do que ele havia experimentado. Uma enfermeira entrou para checá-lo. Depois um médico que acendeu uma luz em seus olhos e lhe fez perguntas destinadas a avaliar sua função cognitiva. Ele as respondeu corretamente, e eles o declararam apto para a alta. Alguém lhe trouxe um conjunto de roupas cirúrgicas para substituir suas roupas ensanguentadas, e ele se vestiu desajeitadamente com um braço, e então estava no saguão do hospital tentando descobrir como voltar para sua caminhonete. Ele chamou um táxi. A motorista, uma mulher de meia idade com um rosto gentil e uma tendência a falar, o levou de volta a camas, enquanto mantinha um comentário contínuo sobre os eventos locais. Paul respondeu com monossílabos, olhando pela janela para as montanhas que se erguiam a leste. Em algum lugar lá em cima, nos cânions e cumes que ele conhecia tão bem, a criatura ainda estava se movendo, ainda observando, ainda sendo impossível. Sua caminhonete estava onde ele a deixara, no estacionamento do posto Sinclair. Alguém deixara um bilhete no para-brisa, expressando preocupação se ele estava bem. Cortesia de cidade pequena. Ele amassou o bilhete e o enfiou no bolso. Depois subiu na cabine e ficou sentado por um longo momento com as mãos no volante. Ele deveria ir para casa. Deveria descansar, deixar seus ferimentos cicatrizarem, tentar processar o que havia acontecido. Essa era a coisa sensata a fazer. Em vez disso, ele ligou a caminhonete e seguiu em direção à estrada da montanha. A subida foi mais fácil desta vez. Ou talvez ele estivesse apenas mais anestesiado para a dor. Seu ombro latejava a cada solavanco na estrada. Mas o hospital lhe dera uma receita de oxicodona e ele tomara 2 comprimidos antes de sair. Eles não eliminavam a dor tanto quanto a distanciavam. Colocavam-na em uma caixa onde ele podia reconhecer sua existência sem ser sobrecarregado. Ele estacionou no mesmo início de trilha, no mesmo local. Sair da caminhonete exigiu mais esforço do que deveria. Atravessar o estacionamento até o início da trilha exigiu ainda mais. Mas ele precisava voltar. Precisava encontrar sua câmera, ver se alguma das imagens havia sobrevivido. Precisava saber se havia evidências do que ele testemunhara. O estacionamento estava vazio, exceto por um outro veículo, um Subaru empoeirado com placas do Colorado e um suporte para caiaque no teto. Provavelmente trilheiros, aproveitando o dia, sem saber o que espreitava nas montanhas acima deles. Paul pensou em deixar um bilhete em seu para-brisa, algum tipo de aviso, mas o que ele poderia dizer? Cuidado com a criatura gigante parecida com um macaco. Eles pensariam que ele estava louco. Talvez ele estivesse louco. A placa no início da trilha mostrava um mapa da área circundante, a rede de trilhas que cruzava as montanhas, os acampamentos e mirantes cênicos que atraíam visitantes de toda a região. Paul consultara este mapa muitas vezes ao longo dos anos, planejando suas rotas, identificando locais promissores para a fotografia.
Agora parecia diferente. Agora ele o via como a criatura poderia vê-lo. Um guia de onde os humanos iam e onde não iam. A subida foi brutal. Cada passo o lembrava de seus ferimentos, de sua idade, da estupidez fundamental do que estava fazendo. Seu braço estava em uma tipóia, sua cabeça latejava. Seu corpo estava coberto de cortes e contusões. Ele deveria estar na cama. Deveria estar no telefone com sua seguradora, descobrindo como substituir o equipamento que perdera. Deveria estar em qualquer lugar, menos aqui. Mas ele continuou subindo. A trilha serpenteava por álamos e abetos, ganhando elevação constantemente à medida que se aproximava das terras altas. Paul se movia lentamente, parando frequentemente para descansar e para escutar. A floresta estava quieta, mas não de forma antinatural. Pássaros cantavam nos galhos, esquilos tagarelavam de seus poleiros, os sons normais de um ecossistema saudável seguindo sua rotina. Nada sugeria que algo incomum estivesse presente. Nada sugeria que algo estivesse observando. Mas Paul não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Era a mesma sensação que tivera antes do encontro, aquela consciência arrepiante de olhos em suas costas. Ele continuava se virando, examinando a linha das árvores, procurando por qualquer sinal de movimento. Ele não via nada além de floresta. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na metade da trilha. Ele contornou uma curva e encontrou pegadas frescas na terra macia, pegadas que o fizeram parar e encarar. Eram enormes, facilmente com 45 centímetros de comprimento, com marcas de dedos que nenhum urso na América do Norte poderia ter feito. 5 dedos, claramente definidos, dispostos em um padrão que era quase humano, mas muito mais largo, muito mais profundo, a marca do calcanhar sugerindo um peso que nenhum homem poderia alcançar. Paul ficou parado sobre aquelas pegadas por um longo tempo. Então, ele pegou seu telefone e as fotografou de múltiplos ângulos. As pegadas continuavam pela trilha, às vezes claras em trechos de terra macia, às vezes invisíveis em rocha nua. Elas seguiam na mesma direção que ele, em direção ao local onde ele estava sentado quando tudo mudou. Ele as seguiu, sua frequência cardíaca aumentando apesar do cansaço. O afloramento de granito apareceu e ele viu que seu equipamento ainda estava lá. O tripé estava exatamente onde ele o deixara, a luneta ainda montada no topo. Sua garrafa térmica jazia de lado nas proximidades, o café manchando a rocha. A única coisa que faltava era sua bolsa de câmera, que ele tinha consigo quando correu. Ele recuperou a luneta primeiro, segurando-a cuidadosamente com seu braço bom. Era cara e parecia intacta. Então ele pegou o tripé, a garrafa térmica. Coisas normais, coisas familiares. Objetos que pertenciam ao mundo que ele entendia. De pé no afloramento, ele olhou para o cânion, onde o encontro acontecera. Dali, ele podia ver o trecho de vegetação de carvalhos baixos que se agitara tão violentamente. Várias árvores estavam caídas, seus troncos quebrados como palitos de fósforo. Mesmo àquela distância, ele podia ver que algo violento acontecera ali. Ele ergueu a luneta ao olho e examinou a área. O corpo da puma havia desaparecido. Paul sentiu um arrepio percorrer seu corpo, apesar do calor da tarde. O felino estava ali, morto, quando a criatura o largou. Ele vira exatamente onde caíra, mas agora não havia nada, apenas vegetação quebrada e solo remexido. A criatura havia voltado. O pensamento foi simultaneamente aterrorizante e estranhamente reconfortante. Aterrorizante porque significava que a coisa ainda estava por perto, ainda ativa, ainda capaz de retornar a este cânion a qualquer momento. Reconfortante porque sugeria inteligência, planejamento. A criatura entendera que deixar uma puma morta atrairia a atenção. Ela retornara para remover a evidência, mas não poderia ter removido tudo. A coleira de rastreamento ainda estaria transmitindo. Os biólogos de vida selvagem ainda estariam recebendo dados sobre a última posição conhecida do felino.
Eles ainda viriam investigar, mesmo sem um corpo para encontrar, a menos que a criatura também tivesse removido a coleira. Paul abaixou a luneta e pensou sobre isso. Poderia ter entendido o que era a coleira. Poderia saber que o dispositivo atrairia humanos para este local. Isso parecia um nível de inteligência que ia além do simples instinto animal. Mas, por outro lado, nada sobre esta criatura correspondia ao que ele pensava saber sobre animais. Ele começou a descer a encosta em direção aonde perdera sua bolsa de câmera. O terreno era tão traiçoeiro quanto ele se lembrava. Rocha solta e vegetação que se agarrava, tornando cada passo um cálculo. Com apenas um braço bom, seu equilíbrio estava comprometido e ele tinha que se mover lentamente, testando cada ponto de apoio antes de colocar seu peso. A bolsa da câmera estava em um trecho de arbustos a cerca de 50 metros abaixo do afloramento. Ele podia vê-la de cima, o nylon preto se destacando contra os marrons e verdes da vegetação. Sua Canon ainda estava dentro. Ele podia dizer pela forma. Se ainda funcionava, era outra questão. Chegar à bolsa exigia descer uma seção de rocha exposta, que ele normalmente acharia desafiadora mesmo com 2 braços bons. Agora, com o ombro imobilizado e o corpo maltratado, parecia quase impossível. Ele olhou para o terreno por um longo tempo, calculando ângulos e pontos de apoio, tentando encontrar uma rota segura. Então, ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. De algum lugar acima dele, em algum lugar na direção dos cumes mais altos, veio um som. Não era o grito que ele ouvira durante o ataque à puma. Era mais baixo, mais grave, quase como um rosnado. Como algo limpando a garganta. Como algo observando. Paul não olhou para cima. Cada instinto lhe dizia para não olhar, para não fazer contato visual, para não fazer nada que pudesse ser percebido como um desafio ou uma ameaça. Ele manteve o olhar fixo na bolsa da câmera, nas rochas à sua frente, em qualquer coisa, exceto na linha do cume acima. O som veio novamente, mais perto agora. Ele podia sentir sua vibração em seu peito, movendo-se lentamente. Cuidadosamente, Paul começou a recuar pela encosta. Ele deixou a bolsa da câmera onde estava. Deixou tudo para trás. Seu único foco era a trilha, o início da trilha, sua caminhonete. Se ele pudesse apenas chegar à caminhonete, ficaria bem. Veículos eram algo que os humanos entendiam, algo que fornecia proteção, algo que poderia levá-lo para longe deste lugar, a velocidades que nenhuma criatura poderia igualar. Ele não correu. Correr era o que as presas faziam. Correr desencadeava instintos de perseguição. Em vez disso, ele andou, seu passo medido, seus movimentos deliberados. Ele manteve os olhos baixos, sua postura o mais não ameaçadora que pôde. O som de rosnado não veio novamente, mas ele podia sentir olhos sobre ele. A sensação era inconfundível, uma consciência arrepiante de que algo o estava observando, avaliando, decidindo. Ele se sentia como um coelho que entrara no território de um lobo, tolerado por enquanto, mas nunca verdadeiramente seguro. A trilha parecia mais longa do que antes. Cada passo parecia levar 1 hora. Seus ferimentos que a medicação para a dor havia entorpecido estavam se reafirmando com urgência crescente. O suor escorria por seu rosto, ardendo nos cortes em sua testa. Sua respiração estava irregular, rápida demais, superficial demais. Mas ele continuou andando. O início da trilha apareceu em uma curva, e Paul quase soluçou de alívio. Sua caminhonete ainda estava lá, ainda esperando. Ele cobriu os últimos 50 metros quase correndo. Destrancou a porta com as mãos trêmulas e se jogou para dentro. O motor ligou na primeira tentativa, e ele engatou a marcha e foi embora sem olhar para trás. Ele não parou até chegar a Park City. Os 3 dias seguintes passaram em uma névoa de dor, medicação e noites sem dormir. Paul ficou em um quarto de motel, incapaz de enfrentar a viagem de 5 horas de volta para sua casa em Boulder. Ele dizia a si mesmo que estava esperando seu ombro melhorar, esperando sua cabeça clarear, esperando que os piores ferimentos cicatrizassem.
Mas ele sabia que a verdade era mais simples do que isso. Ele estava com medo de deixar a área. Parte dele, a parte irracional, a parte que ainda acreditava em lógica, evidências e no método científico, continuava insistindo que ele precisava voltar. Precisava recuperar sua câmera. Precisava encontrar alguma prova do que testemunhara. Sem evidências, sua experiência permaneceria apenas isso. Uma experiência, uma história. Algo que poderia ser explicado como alucinação induzida por concussão, identificação errônea de vida selvagem ou simplesmente invenção. Mas outra parte dele, uma parte mais profunda, entendia que voltar seria um erro. A criatura o poupara 2 vezes. Ele não deveria testar essa misericórdia uma terceira vez. O quarto de motel se tornou uma espécie de santuário. 4 paredes e uma porta trancada entre ele e a coisa impossível nas montanhas. Ele mantinha as cortinas fechadas, a televisão ligada constantemente. Os sons da civilização normal, um amortecedor contra o silêncio que o lembrava daqueles momentos congelados no canyon. Ele pedia comida por delivery, explicando seus ferimentos a entregadores preocupados que o olhavam com uma mistura de pena e alarme. Seu ombro estava melhorando, lentamente. O ortopedista do hospital dissera 6 semanas no mínimo antes que ele pudesse começar a fisioterapia. 8 semanas antes que pudesse esperar qualquer amplitude de movimento significativa. Os sintomas da concussão também estavam desaparecendo, as dores de cabeça menos severas, os problemas de visão menos frequentes. Seu corpo estava se curando. Sua mente era outra história. Ele sonhava com a criatura todas as noites. Em seus sonhos, ela estava sempre o observando, sempre subindo em sua direção, sempre se aproximando. Às vezes, os sonhos terminavam com ele caindo, rolando pela encosta naquele caleidoscópio infinito de rocha e céu. Às vezes, terminavam com a criatura o pegando, aquelas mãos enormes se fechando em seu corpo, enquanto aqueles olhos inteligentes olhavam nos seus. Ele sempre acordava antes do golpe fatal, mas sempre sabia que estava por vir. Durante os dias, quando não estava dormindo, olhando para a televisão ou tentando comer as refeições que se tornaram necessidades insípidas, ele pensava no que tinha visto. Ele repassava o encontro em sua mente, tentando se lembrar de cada detalhe, tentando entender o que era a criatura e como ela viera ao estar naquelas montanhas. Ele pensou na coleira de rastreamento da Puma. Aquilo era evidência, concreta e inegável. Os biólogos de vida selvagem investigariam quando o sinal do felino ficasse estacionário. Eles encontrariam a cena do ataque, as árvores quebradas e a vegetação remexida. Encontrariam a coleira, talvez danificada, talvez movida de sua localização original. Fariam perguntas que não poderiam ser respondidas por nenhum animal que conheciam, mas eles acreditariam no que essas perguntas implicavam, ou racionalizariam, explicariam, arquivariam o incidente como não explicado e seguiriam em frente. Paul passara toda a sua carreira documentando o mundo natural. Ele sabia como a ciência funcionava, como as evidências eram coletadas e avaliadas e aceitas ou rejeitadas. Ele sabia que alegações extraordinárias exigiam evidências extraordinárias e sabia que uma fotografia borrada e uma coleira de rastreamento danificada não atenderiam a esse padrão. Ele também sabia que tinha que tentar. No 4º dia, a oficial de vida selvagem ligou. Sr. Swiftwater, aqui é a oficial Dana Martinez, da Divisão de Recursos da Vida Selvagem de Utah. Eu queria dar seguimento ao seu encontro com o urso. Paul estava sentado em seu quarto de motel, olhando para a parede. A TV estava passando algo que ele não estava assistindo. Seu ombro se instalara em uma dor constante que a medicação mal tocava. Sim, disse ele. Obrigado por ligar. Enviamos uma equipe ao local que você descreveu. Não encontramos nenhum sinal de um urso agressivo, mas encontramos outra coisa que nos preocupou. Ela fez uma pausa. Você tem certeza de que foi um urso que o atacou, Sr. Swiftwater? Paul sentiu sua garganta apertar. O que vocês encontraram?
Encontramos o que parece ser o local de um evento significativo da vida selvagem. Várias árvores caídas, vegetação remexida em uma grande área, e encontramos uma coleira de rastreamento que foi removida de uma de nossas pumas monitoradas. A coleira estava danificada. Parecia que algo a havia esmagado, mas ainda estava transmitindo. Conseguimos recuperá-la no local. Uma coleira de puma? Sim, senhor. A gata a que estava presa está desaparecida há 2 dias. Os dados do GPS mostram que ela estava naquele cânion quando algo aconteceu. Algo violento, com base nos danos à coleira e no estado da cena. E então, algo removeu a coleira e a carregou, achamos. O sinal se moveu cerca de 1,5 km montanha acima antes de parar. Paul fechou os olhos. A criatura havia pego a coleira. Entendera o suficiente para remover o dispositivo de rastreamento de sua presa, para movê-lo para longe do local, para tentar confundir quem quer que viesse procurar. Aquele nível de resolução de problemas, aquela compreensão da tecnologia humana, era aterrorizante. Sr. Swiftwater, você ainda está aí? Estou aqui. Sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos. Desculpe, oficial. Minha lesão na cabeça. Estou com dificuldade para me concentrar. Claro, eu só queria perguntar. É possível que o que o atacou não tenha sido um urso? A cena não corresponde realmente ao comportamento de um urso. E a coleira da puma? Algo aconteceu com aquele felino que nunca vimos antes. Os dados sugerem um encontro incrivelmente violento, do tipo que nenhum animal neste ecossistema deveria ser capaz de causar. Paul deveria ter lhe contado a verdade. Este era o seu momento de dizer o que realmente vira, de apontar os investigadores na direção certa, de adicionar seu testemunho a qualquer evidência que eles já tivessem reunido. Mas ele não conseguiu fazer as palavras saírem. Aconteceu rápido, disse ele em vez disso. Eu vi um animal. Pensei que era um urso, e então eu estava caindo. A concussão provavelmente embaralhou minhas memórias. Sinto muito por não poder ser mais útil. A oficial Martinez ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, Sr. Swiftwater. Se você se lembrar de mais alguma coisa, por favor, me ligue. Vamos continuar monitorando a área. O que quer que esteja lá em cima não está se comportando como nenhum animal que conhecemos. Depois que ela desligou, Paul ficou em silêncio por um longo tempo. Na manhã seguinte, ele voltou ao início da trilha, uma última vez. A bolsa da câmera ainda estava lá. Ele a encontrou no mesmo local, aparentemente intocada. Chegar a ela ainda foi difícil, mas ele estava mais preparado agora, movendo-se lenta e cuidadosamente, parando frequentemente para descansar. Levou quase 1 hora para alcançar a bolsa e outra hora para voltar à trilha. A Canon estava dentro, ainda presa à lente de 600 mm. O corpo da câmera tinha um arranhão profundo na placa superior e um dos mostradores de controle estava rachado, mas quando ele apertou o botão de ligar, a tela acendeu. O cartão de memória ainda continha imagens. Paul não as olhou ali. Ele levou a câmera de volta para sua caminhonete, dirigiu até seu motel e transferiu os arquivos para seu laptop. Suas mãos tremiam enquanto ele abria a pasta e começava a percorrer as imagens. A maioria delas era inútil. A queda pela encosta havia acionado o modo de disparo contínuo da câmera, resultando em dezenas de fotos de nada. Rocha borrada, fragmentos de céu, padrões abstratos de luz e sombra. Mas, misturados com o lixo, havia alguns quadros de antes da queda. A primeira imagem nítida mostrava a puma em pleno salto, seu corpo estendido naquele belo arco predatório. Era exatamente a foto que Paul esperava, o tipo de imagem que poderia lhe render prêmios em uma semana normal. A segunda imagem mostrava a vegetação de carvalhos baixos tremendo, galhos se agitando. A terceira imagem fez a respiração de Paul prender na garganta. Estava borrada. A câmera ainda estava focada no primeiro plano mais próximo, e o assunto estava muito longe para uma resolução nítida. Mas a forma era inconfundível. Algo grande, algo de pé,
algo segurando uma forma inerte em uma mão maciça. A quarta imagem era pior e melhor ao mesmo tempo. Pior porque a criatura estava olhando diretamente para a câmera, seu rosto virado para a posição de Paul. Melhor porque neste quadro você mal podia distinguir as características. A sobrancelha proeminente, o nariz achatado, os olhos que pareciam conter algo como consciência. Não era prova. Nenhum cientista olharia para estas imagens e as declararia evidência de uma nova espécie. Eram muito borradas, muito distantes, muito facilmente explicadas como um urso mal identificado ou um truque de luz e sombra. Mas para Paul, que estivera lá, que vira a criatura com seus próprios olhos, que sentira sua mão em seu corpo enquanto o jogava montanha abaixo. Para Paul, era uma confirmação de que ele não estava louco. Algo vivia naquelas montanhas. Algo que não deveria existir. Ele ficou em seu quarto de motel, olhando para as imagens por um longo tempo. Então, ele abriu seu e-mail e começou a compor uma mensagem para um editor que conhecia em uma revista de atividades ao ar livre de Salt Lake City. O nome do editor era Jim Callaghan, e ele havia publicado o trabalho de Paul várias vezes ao longo dos anos. Eles não eram exatamente amigos, mas tinham um relacionamento profissional baseado no respeito mútuo. Jim apreciava a habilidade técnica de Paul e sua reputação de precisão. Paul apreciava a disposição de Jim em publicar material desafiador sem simplificá-lo para leitores casuais. Jim, escreveu Paul, tenho uma história que você vai achar difícil de acreditar, mas tenho fotografias e há evidências nas montanhas que apoiam o que estou prestes a lhe contar. Me ligue quando receber isso. Jim ligou na manhã seguinte. Paul contou-lhe tudo. A puma, a criatura, o ataque, a queda. Ele descreveu as imagens em sua câmera, a coleira de rastreamento esmagada, as perguntas que os oficiais de vida selvagem estavam fazendo. Ele falou por quase 1 hora, sua voz falhando às vezes, suas mãos tremendo enquanto segurava o telefone. Quando ele terminou, Jim ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, me mande as imagens. Deixe-me dar uma olhada. E então vamos conversar sobre como escrever isso para que as pessoas realmente leiam, sem descartá-lo como mais um maluco. O artigo levou 3 semanas para ser escrito. Paul não começou com o impossível. Ele começou com o ataque do urso, os ferimentos, a recuperação. Ele descreveu sua carreira como fotógrafo de vida selvagem, estabelecendo suas credenciais como um observador confiável. Ele mencionou a coleira da puma, a cena estranha que os oficiais de vida selvagem haviam encontrado. Ele deixou as perguntas se acumularem naturalmente, levando seus leitores à conclusão sem nunca declará-la abertamente. Ele escreveu sobre sua herança Shoshone, sobre as histórias que sua mãe e avó contaram, sobre a forma como os povos indígenas em toda a América do Norte reconheceram a existência de tais criaturas por milhares de anos. Ele enquadrou sua experiência não como uma descoberta, mas como uma confirmação, algo que a ciência ainda não havia encontrado, mas que muitas culturas sempre souberam. Somente no final ele incluiu as imagens. Eu não sei o que vi naquele dia na Cordilheira Wasatch, escreveu ele. Os médicos dizem que concussões podem causar distúrbios de memória, e estou disposto a aceitar que parte do que me lembro pode não ser confiável. Mas eu sei o que minha câmera capturou. Eu sei o que os oficiais de vida selvagem encontraram. E eu sei que algo vive naquelas montanhas. Algo que não se encaixa em nenhuma categoria que criamos para o mundo natural. Não estou pedindo a ninguém para acreditar em mim. Estou apenas pedindo que considerem a possibilidade de que o mundo é maior e mais estranho do que supomos. Que há coisas nos lugares selvagens que ainda não catalogamos, que a ciência, com todo o seu poder, ainda tem mistérios a resolver. Eu fui para aquelas montanhas procurando por uma puma. O que encontrei foi algo totalmente diferente, e quer você acredite no meu relato ou o descarte como fantasia, essa coisa ainda está lá fora, ainda observando. Ainda esperando pela próxima pessoa que se aventurar longe demais em seu território,
Jim leu o rascunho e fez apenas pequenas alterações. Isso é bom, disse ele. É honesto. Você não está afirmando nada que não possa sustentar. Você está deixando os leitores tirarem suas próprias conclusões. E as fotografias? Elas não são prova. Você sabe disso. São muito borradas, muito distantes. Qualquer cético dirá que é um urso, ou um truque de luz ou manipulação digital. Jim fez uma pausa. Mas para os leitores que querem acreditar, elas são suficientes. E para os leitores que querem descartar, nada jamais seria suficiente de qualquer maneira. As fotografias dão legitimidade à sua história sem fazer afirmações que você não pode defender. A revista publicou o artigo 3 meses depois, em sua edição de primavera sobre atividades ao ar livre. Deram-lhe 12 páginas coloridas, com as imagens de Poe ampliadas o suficiente para mostrar cada detalhe borrado. A capa o anunciava como O Encontro de Wasatch, a história impossível de um fotógrafo de vida selvagem. A resposta foi mista. Alguns leitores a descartaram como ficção óbvia, uma tentativa desesperada de chamar a atenção de um fotógrafo cuja carreira estava em declínio. Os comentários online variavam de zombeteiros a hostis, com céticos dissecando cada detalhe do relato de Poe, desafiando sua linha do tempo, questionando suas motivações, sugerindo que tudo era um golpe publicitário para vender mais cópias da revista. Outros a abraçaram com o fervor de verdadeiros crentes, adicionando o relato de Poe às suas coleções de avistamentos de Bigfoot e evidências de Sasquatch. E-mails inundaram sua caixa de entrada de pessoas que tinham suas próprias histórias para contar, seus próprios encontros em lugares remotos, suas próprias razões para acreditar que algo vivia nos espaços selvagens que a ciência se recusava a reconhecer. Alguns desses relatos eram claramente fabricados, obra de fantasistas e caçadores de atenção. Mas outros ressoavam com a mesma certeza confusa que o próprio Poe sentia. Um e-mail veio de um homem no estado de Washington que vira algo semelhante enquanto caminhava nas Olympics. Outro veio de uma mulher na Colômbia Britânica cujo pai encontrara criaturas nas cordilheiras costeiras na década de 1970. Um funcionário do Serviço Florestal em Montana escreveu para dizer que encontrara pegadas como as que Poe descreveu. As fotografara, submetera suas evidências a superiores que as arquivaram silenciosamente e lhe disseram para nunca mais falar sobre isso. A comunidade criptozoológica notou. Poe recebeu pedidos de entrevista de podcast e canais do YouTube dedicados à pesquisa do Bigfoot. Ele recusou a maioria deles, desconfortável com a credulidade ansiosa que caracterizava grande parte daquele mundo. Ele passara sua carreira como uma espécie de cientista, um documentarista do mundo natural, e não conseguia se alinhar com pessoas que pareciam mais interessadas em acreditar do que em saber. Alguns, uns poucos preciosos, abordaram-no com o tipo de ceticismo ponderado que o próprio Poe praticara antes daquela manhã de outubro. Eram pesquisadores, alguns acadêmicos, outros independentes, que levavam a sério a possibilidade de que grandes primatas pudessem existir sem serem descobertos nas vastas áreas selvagens da América do Norte. Eles não exigiam que Poe provasse o impossível. Simplesmente pediam que ele compartilhasse o que observara, que adicionasse seu ponto de dados às evidências acumuladas de que algo estava lá fora. Uma dessas pesquisadoras, uma primatologista aposentada da UC Davis, chamada Eleanor Vance, voou para o Oregon para entrevistar Poe pessoalmente. Ela passou 3 dias com ele, gravando horas de depoimento detalhado, examinando suas fotografias, fazendo perguntas que sondavam a confiabilidade de sua memória e a consistência de seu relato. Eu estudo este fenômeno há 30 anos, ela lhe disse no último dia. A maioria das testemunhas está mentindo, enganada, ou passando por alguma forma de distúrbio psicológico. Mas você é diferente. Você é treinado para observar a vida selvagem. Você é treinado para identificar espécies à distância. E seu relato é internamente consistente de maneiras que histórias fabricadas quase nunca são. Você acredita em mim? Poe perguntou. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu acredito que você viu algo que não conseguiu identificar. Acredito que algo matou uma puma e o jogou montanha abaixo.
Quanto ao que era esse algo, ela deu de ombros. Aprendi a me sentir confortável com a incerteza. O mundo está cheio de coisas que ainda não explicamos. Talvez esta seja uma delas. Os oficiais de vida selvagem continuaram a monitorar a área. Mais coleiras de rastreamento desapareceram nos meses seguintes, sempre em locais remotos, sempre removidas, em vez de simplesmente quebradas. Os felinos a que estavam presas nunca foram encontrados, sem corpos, sem ossos, sem sinal de predação por qualquer animal conhecido. O padrão sugeria inteligência, planejamento, uma compreensão da tecnologia humana que ia além do simples instinto animal. A Divisão de Recursos da Vida Selvagem de Utah atribuiu oficialmente os incidentes a mau funcionamento do equipamento e predação normal por ursos e outros animais selvagens. Extraoficialmente, segundo Dana Martinez, alguns oficiais começaram a se perguntar se algo mais estava acontecendo. Paul nunca mais voltou àquelas montanhas. Ele vendeu sua casa em Boulder e se mudou para a costa, para uma pequena cidade no Oregon, onde as florestas eram densas e úmidas e completamente diferentes do deserto alto de Utah. Ele ainda fotografava a vida selvagem, mas agora apenas em grupos, apenas em áreas bem frequentadas, apenas em lugares onde a ajuda nunca estava a mais de uma ligação de distância. A decisão de se mudar fora gradual. No início, ele dizia a si mesmo que estava apenas dando um tempo, se recuperando de seus ferimentos, processando o que havia acontecido. Ele alugara uma cabana na costa do Oregon, com a intenção de ficar por 1 mês ou 2. O mês se tornou 3, depois 6, depois 1 ano. Eventualmente, ele percebeu que não voltaria para o Colorado, não voltaria para as terras altas, para as florestas secas de pinheiros e cânions rochosos onde construíra sua carreira. O medo não diminuíra com o tempo. Pelo contrário, se instalara mais profundamente em seus ossos, tornando-se uma parte permanente de como ele vivenciava o mundo. Ele se viu incapaz de caminhar sozinho, incapaz de acampar sem outras pessoas por perto, incapaz de passar tempo em áreas selvagens sem vigilância constante. As montanhas que antes foram seu santuário haviam se tornado lugares de pavor. Sua terapeuta, ele começara a ver uma após a mudança para o Oregon, chamava isso de hipervigilância, um sintoma comum de estresse pós-traumático. Ela não acreditava em sua história, não de verdade, mas tratava seus sintomas com seriedade, ajudando-o a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade que se tornara sua companheira constante. Não importa o que realmente aconteceu, ela lhe disse uma vez. Seu sistema nervoso vivenciou algo traumático. Seu corpo se lembra desse trauma e está tentando protegê-lo de vivenciá-lo novamente. Essa é uma resposta normal. Não significa que você está quebrado. Paul apreciava sua compaixão, mesmo que não pudesse aceitar totalmente sua estrutura. Ela pensava que ele estava sofrendo de um transtorno psicológico, um mau funcionamento da percepção e da memória. Ele sabia que estava sofrendo de conhecimento de algo que existia, algo que ameaçava, algo que a maioria das pessoas nunca encontraria e nunca acreditaria. Ele guardou a coleira da puma. A oficial de vida selvagem, Martinez, adera a ele depois que a investigação foi encerrada sem conclusão. Você estava lá. Ela dissera, entregando-lhe a faixa esmagada de eletrônicos e couro. Talvez você consiga descobrir o que tudo isso significa. Ele nunca descobriu, mas guardou a coleira mesmo assim, em uma caixa em seu armário. Um lembrete do dia em que o mundo se revelou maior e mais estranho do que ele jamais imaginara. Às vezes, tarde da noite, ele atirava e a segurava, sentindo as marcas onde o aperto de algo esmagara a carcaça de plástico, traçando as rachaduras na tira de couro. Era evidência, a única evidência física que ele tinha, e o ancorava quando as memórias se tornavam muito intensas, ou a dúvida se tornava muito forte. Algumas noites, deitado acordado em seu quarto na costa, ouvindo a chuva contra as janelas, Paul pensava na criatura. Ele se lembrava da forma como ela o olhara, da inteligência em seus olhos, da decisão deliberada que tomara de não matá-lo.
Ele se perguntava se ela ainda estava lá fora, ainda se movendo pela cordilheira Wasatch, ainda observando os humanos que se aventuravam em seu território. Ele se perguntava se ela também se lembrava dele. A pergunta o assombrava mais do que qualquer outra. A criatura pensava? Lembrava-se? Tinha algum conceito de humanos individuais? Ou todas as pessoas eram intercambiáveis para ela, apenas mais uma espécie que vagueava por seu domínio? Quando Paul olhou naqueles olhos, ele vira inteligência, consciência, reconhecimento. Mas reconhecimento de quê? Dele como pessoa? Ou simplesmente dele como uma ameaça a ser avaliada e tratada? Não havia respostas. Nunca haveria. A criatura guardava seus segredos, e Paul guardava suas memórias, e em algum lugar entre eles jazia uma verdade que nem a ciência, nem a fé poderiam compreender totalmente. O e-mail chegou em uma tarde de terça-feira, quase um ano após a publicação do artigo da revista. Paul estava sentado em seu deck dos fundos, observando o Pacífico cinzento rolar contra as rochas abaixo. Ele vinha fazendo muito isso ultimamente, sentando, observando, pensando. A inquietação que impulsionara sua carreira por 3 décadas se transformara em algo mais silencioso, algo que poderia ser paz ou poderia ser resignação. Ele não tinha mais certeza. A costa do Oregon lhe convinha de maneiras que ele não esperava. A neblina e a chuva constantes criavam uma espécie de suavidade na paisagem, um abafamento de cores e sons que parecia protetor após a clareza áspera do oeste montanhoso. Ele fotografara a vida selvagem local. Leões marinhos, pelicanos, a ocasional baleia cinzenta emergindo ao largo. Mas seu coração não estava mais nisso como antes. A câmera se tornara uma ferramenta em vez de uma paixão. Algo que ele usava para pagar as contas em vez de algo que amava. Seus vizinhos o conheciam como um homem quieto, agradável, mas distante. Alguém que ficava na sua e parecia carregar um peso que nunca discutia. Ele fizera alguns amigos. Ellen Marsh, a professora aposentada ao lado. Tom e Sarah Lindgren, um casal que administrava uma pequena galeria na cidade e exibira algumas de suas fotografias costeiras. Mas esses relacionamentos permaneciam na superfície, nunca se aprofundando o suficiente para tocar nas experiências que o trouxeram até aqui. Seu telefone vibrou com a notificação de nova mensagem. Ele quase a ignorou. A maioria de seus e-mails hoje em dia era spam, ou pedidos de entusiastas de criptozoologia pedindo entrevistas, ou e-mails de ódio de céticos que pensavam que ele havia fabricado toda a história por atenção. Os verdadeiros crentes queriam que ele confirmasse suas fantasias. Os céticos queriam que ele admitisse suas mentiras. Nenhum dos grupos conseguia aceitar a verdade simples e terrível. Ele vira algo que não deveria existir e não sabia o que fazer com esse conhecimento. Mas algo o fez verificar mesmo assim. O remetente era Dana Martinez. Sr. Swiftwater, começava o e-mail. Espero que esta mensagem o encontre bem. Tentei ligar, mas o número que tenho para você parece estar desconectado. Eu queria informá-lo sobre alguns desenvolvimentos no caso Wasatch que achei que você acharia interessantes. Tivemos mais 3 falhas de coleira nos últimos 6 meses, todas na mesma área geral. Cada vez, o padrão é o mesmo. Um período de atividade normal, depois um movimento violento súbito, depois nada. Recuperamos 2 das coleiras. Ambas foram removidas intactas, não quebradas por predação. Mas aqui está a coisa que me fez pensar em você. No mês passado, uma de nossas equipes de campo instalou câmeras de trilha perto de um dos locais de recuperação. Esperávamos capturar o que quer que estivesse pegando nossas pumas. 2 câmeras foram destruídas em uma semana, mas uma terceira, escondida em um local diferente, capturou algo. Anexei a imagem. Gostaria de saber o que você acha. As mãos de Paul estavam firmes quando ele abriu o anexo. Anos de fotografia de vida selvagem o treinaram para controlar suas respostas físicas, para permanecer calmo mesmo ao confrontar algo inesperado. Mas quando a imagem apareceu em sua tela,
Ele sentiu sua frequência cardíaca disparar de qualquer maneira. A fotografia foi tirada à noite. O infravermelho de tom esverdeado de uma câmera de trilha mostrava uma seção de floresta, álamos, carvalhos baixos, a vegetação familiar da cordilheira Wasatch. Em primeiro plano, uma puma jazia no chão, sua coleira de rastreamento claramente visível em seu pescoço. Atrás da puma, mal visível nas sombras, estava uma figura. A qualidade da imagem era ruim, a distância grande demais para uma resolução nítida, mas a forma era inconfundível. Ombros largos, braços longos, um corpo que ficava de pé de uma forma que nenhum animal conhecido na América do Norte poderia igualar. E olhos, 2 pontos de luz refletida, olhando diretamente para a câmera, olhando para Paul. Ele encarou a imagem por um longo tempo. Então ele fechou seu laptop e foi até seu armário. A caixa estava onde ele a deixara, empurrada para o canto de trás, atrás de equipamentos de câmera antigos e roupas raramente usadas. Ele a puxou e a abriu. A coleira da puma estava dentro, ainda esmagada, ainda mostrando as marcas do aperto de algo. Paul a pegou, sentindo o peso dela em sua mão. O couro estava rachado agora, ressecado por um ano dentro de uma caixa. A unidade de GPS estava morta, sua bateria há muito esgotada. Mas, segurando-a, Paul ainda podia sentir a presença do que havia acontecido. Ainda podia se lembrar dos olhos da criatura, da inteligência por trás deles. Ainda podia ouvir aquele som baixo e retumbante, aquele que parecia vibrar em seu peito mesmo à distância. Ele saiu para seu deck e olhou em direção às montanhas que se erguiam atrás de sua cidade costeira. Montanhas diferentes, florestas diferentes. Mas em algum lugar lá fora, em algum lugar nos lugares selvagens onde os humanos raramente se aventuravam, coisas viviam que a ciência não havia catalogado, que os registros oficiais não reconheciam, que a maioria das pessoas descartaria como impossíveis. Paul sabia melhor agora. Ele vira o impossível. Fora tocado por ele, marcado por ele, mudado por ele, de maneiras que ainda estava descobrindo. E ele entendia, com uma certeza que ia além da lógica ou da evidência, que sua história não era única. Outras pessoas viram coisas na natureza. Outras pessoas encontraram criaturas que não deveriam existir. Outras pessoas saíram da floresta com sua compreensão do mundo fundamentalmente alterada. Algumas delas contaram suas histórias, a maioria não. O mundo não estava pronto para acreditar, e a maioria das pessoas aprendia essa lição antes de tentar compartilhar o que haviam vivenciado. Paul pegou seu telefone e começou a compor uma resposta para o oficial Martinez. "Obrigado por compartilhar isso", escreveu ele. "A imagem é notável. Noto que o sujeito parece estar olhando diretamente para a câmera. Tive uma experiência semelhante quando fui observado. Essas criaturas parecem estar cientes de nossa tecnologia de maneiras que não apreciamos totalmente. Não estou em posição de retornar a Utah, mas estaria muito interessado em continuar recebendo atualizações se você estiver disposta a compartilhá-las. E se algum dia quiser discutir o que esses encontros podem significar, estou disponível para conversar. Uma última coisa. Em suas investigações, vocês encontraram alguma evidência de que as criaturas são cooperativas, que podem estar trabalhando juntas ou se comunicando a longas distâncias? Tenho me perguntado sobre isso há algum tempo. O nível de inteligência implícito em seu comportamento, remover coleiras, evitar câmeras, entender que certas ações atrairão a atenção humana, sugere algo além do simples instinto animal. Não sei o que isso significa para como deveríamos abordar isso, mas acho que vale a pena considerar. Ele enviou o e-mail e largou o telefone. O sol estava se pondo sobre o Pacífico agora, pintando a água em tons de laranja e dourado. Paul observou a luz desaparecer, a coleira esmagada ainda em sua mão. Pela manhã, ele colocaria a coleira de volta em sua caixa. Ele voltaria para sua vida tranquila, suas fotografias cuidadosas, seus dias de observação do oceano. Ele continuaria a ser o homem que saíra vivo da cordilheira Wasatch, que vira algo impossível e sobrevivera para contar. Mas ele também continuaria a observar,
continuaria a escutar. Continuaria a se perguntar sobre o que vivia nos lugares selvagens, sobre o que poderia estar olhando de volta para ele das florestas e montanhas e da natureza profunda que cobria tanto deste continente. O mundo era maior do que ele conhecia, mais estranho do que ele acreditava, mais perigoso e mais maravilhoso do que qualquer coisa para a qual suas décadas de experiência o haviam preparado. E em algum lugar lá fora, algo estava observando. Sempre observando. Paul Swiftwater morreu em uma manhã de quinta-feira no final de março, 4 anos após seu encontro na Cordilheira Wasatch. A causa foi um ataque cardíaco, súbito e maciço, do tipo que mata antes que a vítima saiba que algo está errado. Ele tinha 72 anos e morreu sozinho em sua casa com vista para a costa do Oregon. A manhã começara como qualquer outra. Ele fizera café, checara seus e-mails, observara as ondas quebrarem contra as rochas abaixo de seu deck. A neblina estava densa naquele dia, do tipo de névoa costeira que abafava o som e reduzia a visibilidade a apenas algumas dezenas de metros. Ele pensara em sair para fotografar as aves marinhas que se reuniam nas rochas durante o tempo enevoado, mas decidiu esperar até que a visibilidade melhorasse. Ele nunca teve a chance. Por volta das 10 da manhã, algo em seu peito cedeu. Ele foi encontrado horas depois, caído em sua cadeira favorita, o café frio na mesa ao lado. A televisão estava ligada, mostrando um documentário sobre elefantes africanos. Sua câmera estava na prateleira onde sempre ficava, limpa e mantida, pronta para trabalhos que nunca viriam. Seu corpo foi encontrado por uma vizinha que veio verificar como ele estava depois que ele não apareceu para o jantar semanal deles. A vizinha, uma professora aposentada chamada Ellen Marsh, conhecia Paul há 3 anos. Mais tarde, ela diria ao jornal local que ele era um homem quieto, amigável, mas reservado. Alguém que parecia carregar um peso que nunca largava. Ele passava muito tempo olhando para as montanhas, disse ela. Às vezes eu vinha aqui e o encontrava simplesmente parado em seu deck, olhando para a linha das árvores, como se esperasse que algo saísse de lá. Perguntei a ele sobre isso uma vez, e ele apenas sorriu e disse que aprendera a prestar atenção nas coisas que a maioria das pessoas ignorava. Ela fez uma pausa, lembrando-se. Ele nunca me contou o que aconteceu com ele. Não a história toda. Mas tive a sensação de que algo o havia mudado. Algo que ele vira ou vivenciara que tornara o mundo diferente para ele. Ele estava sempre observando, sempre alerta. Como se soubesse de algo que o resto de nós não sabia. O obituário que saiu nos jornais de Boulder mencionou sua carreira como fotógrafo de vida selvagem, seus inúmeros prêmios e publicações, suas décadas de trabalho documentando o mundo natural. Mencionou sua herança Shoshone, seus anos na região de Wind River, suas contribuições para os esforços de conservação em todo o oeste americano. Mencionou o famoso artigo de Wasatch, quase como uma reflexão tardia, como se o encontro que definira seus últimos anos fosse apenas mais um item em uma longa lista de realizações profissionais. O jornal local do Oregon publicou uma nota mais curta, focando em seu tempo na comunidade costeira. Eles o descreveram como um fotógrafo talentoso que contribuíra com belas imagens para a cena artística regional. Um vizinho gentil que ajudara em eventos comunitários. Um homem reservado que nunca se integrara totalmente aos círculos sociais locais, mas que fora respeitado mesmo assim. Apenas um detalhe sugeria a verdade mais profunda. Quando o espólio de Paul foi resolvido, seu advogado descobriu um cofre em um banco local. Dentro havia vários itens. Documentos de seguro, a escritura de sua casa, algumas joias de família que vieram de sua avó, algumas fotos antigas de sua mãe na região de Wind River. E no fundo da caixa, envolta em um pano, estava uma coleira de rastreamento de puma esmagada. O advogado, um jovem chamado David Chen, que nunca conhecera Paul pessoalmente, examinou a coleira com curiosidade intrigada. Estava claramente danificada. A carcaça de plástico rachada e distorcida, a tira de couro mostrando marcas profundas que poderiam ter sido feitas por dentes ou garras. Uma unidade de GPS estava embutida na carcaça.
Sua bateria há muito morta, seus circuitos silenciosos. Havia um bilhete anexado à coleira, escrito à mão na caligrafia cuidadosa de Paul. O papel estava ligeiramente amarelado, sugerindo que fora escrito há algum tempo e deixado na caixa para ser encontrado após a morte de Paul. A quem encontrar isto? Eu vi algo na cordilheira Wasatch, que a ciência diz não poder existir. A coleira anexa é a prova de que não estou mentindo e não estou louco. A criatura que destruiu esta coleira ainda está lá fora. Outros a viram, mais a verão nos próximos anos. Não vá procurá-la. É perigosa e é inteligente e não quer ser encontrada. Mas saiba que ela existe. Saiba que o mundo é mais estranho do que gostamos de admitir. Saiba que os lugares selvagens ainda guardam segredos que não estamos prontos para entender. Eu já fui um cético. Passei minha vida inteira acreditando que se algo não pudesse ser medido, documentado e revisado por pares, provavelmente não era real. Eu estava errado. Existem coisas neste mundo que existem além da nossa compreensão, que sempre existiram, que continuarão a existir muito depois de termos seguido para o que quer que venha a seguir. Se você está lendo isto, provavelmente está se perguntando o que fazer com esta informação. Eu me perguntei a mesma coisa por anos. No final, decidi que algumas verdades são grandes demais para uma única pessoa carregar. Então estou passando esta verdade para você, seja quem for. Faça com ela o que quiser. Paul Swiftwater, testemunha. O advogado, incerto sobre o que fazer com um legado tão estranho, acabou doando a coleira para a Divisão de Recursos da Vida Selvagem de Utah. Ela foi catalogada, examinada e arquivada em um armário de evidências, onde permanece até hoje. Os dados de GPS da unidade foram recuperados e adicionados ao banco de dados contínuo de informações de rastreamento de pumas, mais um ponto de dados em um padrão que os oficiais de vida selvagem haviam notado, mas não conseguiam explicar. A oficial Dana Martinez se aposentou 2 anos após a morte de Paul. Antes de sair, ela solicitou cópias de toda a documentação relacionada aos incidentes de Wasatch, os dados da coleira de rastreamento, as imagens da câmera de trilha, a declaração original de Paul e a correspondência subsequente. Ela disse que era para um projeto pessoal, algo em que vinha trabalhando em seu tempo livre. O projeto se tornou um livro, autopublicado e distribuído principalmente através de comunidades criptozoológicas online. Vendeu alguns milhares de cópias, principalmente para verdadeiros crentes que o adicionaram às suas coleções de evidências do Bigfoot. Os críticos da grande mídia o ignoraram completamente. Mas em certos fóruns da internet, em certos círculos de entusiastas, pesquisadores e pessoas que viram coisas que não conseguiam explicar, o livro de Martinez se tornou uma espécie de referência. Era citado em discussões, referenciado em debates, apresentado como um exemplo de como a documentação séria de encontros inexplicados deveria ser. E sempre, no centro dessas discussões, estava Stott, a história de Paul Swiftwater, o fotógrafo de vida selvagem que fora procurar uma foto de puma e encontrara algo totalmente diferente. O homem que fora jogado montanha abaixo por algo que não deveria existir. A testemunha cujas imagens, por mais borradas e inconclusivas que fossem, representavam algumas das melhores evidências já capturadas de uma criatura que a ciência se recusava a reconhecer. Na cordilheira Wasatch, a vida continuou como sempre. Trilheiros caminhavam pelas trilhas, suas botas rangendo no cascalho, suas vozes ecoando pelo ar rarefeito da montanha. Caçadores perseguiam veados e alces através dos álamos e carvalhos baixos. Oficiais de vida selvagem monitoravam suas coleiras de rastreamento e investigavam suas falhas misteriosas, arquivando relatórios que levantavam perguntas que ninguém podia responder. As montanhas guardavam seus segredos, como as montanhas sempre fazem. O cânion específico onde Paul teve seu encontro permaneceu em grande parte intocado. Era remoto, de difícil acesso, longe das trilhas populares que atraíam turistas e excursionistas. Ocasionalmente, um pesquisador ou aventureiro se aventurava em suas profundezas, atraído pelo artigo da revista
ou por rumores que circulavam em certas comunidades online. A maioria não encontrava nada em comum. Alguns relatavam sons estranhos, sensações de serem observados, pegadas em solo macio que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Nenhum teve um encontro como o de Paul. A população de pumas na área flutuava como sempre, subindo e descendo com a disponibilidade de presas e a dinâmica territorial. Os biólogos de vida selvagem continuaram a colocar coleiras em felinos e rastrear seus movimentos. Continuaram a perder coleiras em circunstâncias que não conseguiam explicar. Continuaram a arquivar relatórios que não levavam a lugar nenhum. A posição oficial permaneceu inalterada. Falha de equipamento, predação normal, nada a investigar. Mas extraoficialmente, entre aqueles que trabalharam na área por anos, havia sussurros. Histórias passadas ao redor de fogueiras e nos fundos das estações de guarda florestal. Relatos que nunca apareceriam em nenhum documento oficial. Alguns dos oficiais mais velhos se lembravam de incidentes de décadas passadas, encontros que foram silenciosamente enterrados, evidências que foram perdidas, destruídas ou simplesmente ignoradas. E em algum lugar naqueles altos cânions, nos lugares onde os humanos raramente se aventuravam, algo continuava a se mover pela floresta. Algo alto, algo poderoso, algo que estava lá muito antes da chegada dos primeiros colonos e estaria lá muito depois da última cidade cair em ruínas. Não sabia sobre Paul Swiftwater. Não se lembrava do encontro naquela manhã de outubro, do humano com o dispositivo estranho que estava observando das rochas acima. Não entendia que em algum lugar, em uma caixa em um armário de evidências, uma coleira esmagada ainda carregava as marcas de seu aperto. Não compreendia que sua existência fora documentada, discutida, debatida em publicações e fóruns online ao redor do mundo. Simplesmente existia. Caçava, comia, dormia e se movia por seu território como sua espécie fizera por incontáveis gerações. Observava as criaturas estranhas que às vezes vagavam por suas montanhas. As coisas barulhentas com suas coberturas artificiais e suas ferramentas complicadas. Às vezes, as afastava. Às vezes, as ignorava. Às vezes, quando ameaçavam seus filhotes ou suas fontes de alimento, as matava. Não pensava em nada disso da maneira que os humanos entenderiam o pensamento. Não precisava pensar. Simplesmente era. E em noites tranquilas, quando o vento estava certo e a floresta estava quieta, subia aos cumes e olhava para os vales abaixo, para as luzes dos assentamentos humanos, para as estradas e trilhas que cruzavam seu domínio. Ficava ali na escuridão, invisível e paciente, e observava. Sempre observando. Algumas coisas são mais antigas que a história. Algumas coisas sobreviverão a todos os registros que guardamos, a todas as histórias que contamos, a todas as evidências que tão desesperadamente tentamos coletar. Algumas coisas existem além de nossas categorias e classificações, além de nossa ciência e nosso ceticismo, além de nossa capacidade de entender ou controlar. Paul Swiftwater entendeu isso, no final. Ele fora tocado por algo antigo e estranho, algo que não se importava com suas fotografias, seus artigos de revista ou sua necessidade desesperada de ser acreditado. Olhara para ele, o julgara e o deixara viver, e essa decisão não teve nada a ver com preocupações humanas sobre documentação ou prova. Ele tivera sorte, só isso. Sorte o suficiente para sobreviver. Sorte o suficiente para ir embora. Sorte o suficiente para passar seus anos restantes sabendo que o mundo era maior e mais estranho do que a maioria das pessoas. Jamais entenderia. De certa forma, esse conhecimento foi seu próprio tipo de presente. A criatura nas montanhas não sabia que havia dado algo a Paul. Não sabia sobre presentes ou gratidão ou a complexa necessidade humana de dar sentido a eventos aleatórios. Apenas existia como sempre, movendo-se pelas florestas que foram seu lar desde antes que os humanos pudessem nomear tais coisas. Dois tipos diferentes de inteligência, duas maneiras diferentes de estar no mundo.
Uma manhã na cordilheira Wasatch, seus caminhos se cruzaram. Um morrera carregando um segredo que abalaria seus sonhos pelo resto de sua vida. O outro continuou, inalterado, desconhecedor, selvagem. É assim que a maioria das histórias de encontros termina. Não com respostas, mas com perguntas. Não com provas, mas com testemunhos. Não com compreensão, mas com assombro. A história de Paul Swiftwater terminou da maneira que todas essas histórias devem terminar. Com a criatura ainda lá fora, com a verdade ainda incerta, com as montanhas guardando seu silêncio e com a memória daqueles olhos olhando do fundo do cânion, encontrando seu olhar, segurando-o por um momento impossível antes que o mundo desmoronasse. Algumas coisas, uma vez vistas, nunca podem ser desvistas. Algumas coisas, uma vez conhecidas, nunca podem ser desconhecidas. E em algum lugar nos lugares selvagens, algo está sempre observando. Sempre.